Queridos irmãos, queridas irmãs, no vídeo de hoje da série Vida Espírita, eu venho convidá-los a refletir comigo sobre o papel orientador, esclarecedor e consolador da doutrina espírita em nossas vidas. Estudar a doutrina abre os horizontes de nossas mentes, de nossos corações, para que possamos desfrutar a vida de forma melhor e mais correta, para que possamos olhar para as coisas terrenas do ponto de vista superior do espírito, como aquele que, usando a imagem de Allan Kardec, sobe ao alto de uma colina e que do alto dessa colina aprecia todo o caminho que percorreu para chegar até lá. Aquele que olha para a vida do ponto de vista dos princípios ensinados pelo Espiritismo tem uma percepção diferente das coisas e com isso consegue uma vida mais serena, mais leve e mais inclusiva no que diz respeito aos seus relacionamentos. Vamos pensar um pouquinho. Os princípios básicos e superiores da doutrina são Deus, imortalidade da alma e progresso incessante do espírito através das reencarnações. Pensemos por um instante. Nós temos Deus como Criador de todas as coisas. E dois dos atributos principais de Deus são a bondade e a justiça. A suprema bondade, a suprema justiça. Então, tudo que provém de Deus é bom. O conceito do mal dentro da doutrina espírita está mais ligado à ação e ao livre-arbítrio humano. Então, quando nós escolhemos agir, pensar ou sentir de forma diferente daquilo que Deus projetou para a criação, e nós podemos fazer isso, aí nós estamos praticando o mal e depois sofremos as consequências. Mas tudo que provém de Deus é bom, é justo. Isso é importantíssimo da gente saber para a gente não perder, no momento de revolta, por exemplo, ou no momento de grande alegria, a proteção de Deus. Porque no momento de revolta, a gente não quer nem saber ouvir falar sobre Deus. E no momento de alegria, a gente também não quer saber porque a gente quer desfrutar daquela alegria, né? Bom, então Deus coloca circunstâncias da vida para o espírito imortal que tem como missão, no decorrer de diversas reencarnações, conquistar o seu progresso. E vejamos como isso ressoa para a vida do espírito imortal, saber sobre essa circunstância da sua vida, né? Ele está sendo orientado por Deus, vem através de diversas reencarnações, conquistando amizades, conquistando afetos, conquistando às vezes também desafetos, né? Que precisam se resolver no decorrer do tempo. E que vão se resolver, porque o espírito é imortal e ele tem como objetivo o bem, ele tem como objetivo a sua felicidade. E não dá para ser feliz com maus relacionamentos, com inimigos, por exemplo. Então, esses maus relacionamentos vão ser resolvidos no decorrer das reencarnações. Que a gente se apresse e resolva rapidamente os que a gente pode, não é? Voltando ao contexto geral. Então, nós temos, no decorrer das nossas existências, a ajuda de Deus, Pai que provê, que criou o universo e que provê o universo com todo o bem que é possível, nos dá todo o tempo necessário, pois somos imortais, nos dá a sua proteção, a proteção de espíritos protetores que nos têm carinho, que estão acima de nós, que são espíritos mais evoluídos que a gente, que nos protegem, que nos intuem. Nós temos, além disso tudo, o progresso que nós já realizamos. O nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, a nossa emoção para nos guiar pelos caminhos do bem. Bom, sabendo dessas coisas, a gente olha para a vida e agora a gente vê, por exemplo, as diferenças. Como é que um pode nascer pobre e o outro rico e duas pessoas terem começos diferentes? Como é que Deus pode ser justo assim? Ora, porque essas duas pessoas são espíritos imortais que vêm de longa data e que precisam, nesse momento, ou da prova da riqueza ou da prova da pobreza.
E eu sei que é muito tentador para a gente, né? Pensar assim, eu queria então para mim a vida só a prova da riqueza, né? É muito tentador para a gente pensar assim. Mas pensemos um pouco no que decorre da posse de grande riqueza. Quando a gente tem muitos recursos materiais, nós vemos em nós mesmos serem excitados certos pontos do lado espiritual. Por exemplo, os nossos vícios. A gente vê a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Nós vemos, nós seremos vítimas de inveja das pessoas que nos cercam, que convivem conosco, que querem aquilo que a gente tem. Então vejamos, né? A gente tem que viver uma vida que vai aqui na Terra colocar à prova todos esses elementos espirituais e mais tantos outros que são provas difíceis de serem vividas. Pensemos por alguns instantes, nós venceríamos sendo ricos, tendo grande fortuna? Nós não deixaríamos que a nossa vaidade tomasse conta, que o nosso orgulho crescesse? Não deixaríamos que os prazeres da vida nos levassem a vícios? Como nós nos comportaríamos com as pessoas que seriam nossas subalternas? Basta que vejamos o nosso comportamento hoje, basta que perguntemos a nós mesmos com sinceridade para que a gente quer ganhar na Mega Sena, o que a gente vai fazer se ganhar na Mega Sena. Muitos dizem assim: trabalhar nunca mais. O trabalho é uma parte importante do progresso do espírito. Então vejamos, com esses princípios espíritas, a gente entende que se Deus permitiu que a gente tivesse a situação que a gente tem hoje, é porque é a situação que a gente melhor administra. E se a gente tiver grandes alegrias em nossa existência, grandes fortunas materiais mesmo, a gente vai passar a vivê-las com moderação. Olha como a visão espírita muda tudo, porque a gente sabe que a riqueza material não é o mais importante que existe. O mais importante é o progresso espiritual, que vai levar a gente à felicidade plena, que não advém das coisas materiais. A felicidade plena é uma conquista do espírito, e ela não depende das coisas materiais. Quantas pessoas nós conhecemos que são pessoas simples, humildes e felizes? Mais felizes do que tantos que têm tanto dinheiro? Bom, então vejamos, né? As diferenças são explicadas pela imortalidade do espírito, pela bondade de Deus em dar a cada um aquilo que é preciso. Nós aprendemos a trabalhar melhor os momentos de alegria, de posse material, de riqueza que a gente tem em nossas vidas, entendendo qual é a nossa tarefa aqui, o nosso objetivo. Diante das dores acontecem o mesmo, das aflições, das misérias, das doenças, acontece o mesmo. Nós entendemos que aquilo é um processo educativo para o espírito, que precisa aprender com aquela circunstância e que precisa progredir diante daquela circunstância. Então nós fazemos essa autoanálise e procuramos saber de nós mesmos qual é o aprendizado que aquela circunstância que a vida terrena trouxe quer me ensinar. Para isso, meus amigos, é preciso aprofundarmos cada vez mais os nossos estudos na doutrina espírita, porque ela nos ajuda muito em relação ao entendimento da vida, em relação ao entendimento das circunstâncias diversas. E para a gente encerrar o nosso estudo, eu trouxe aqui uma passagem que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente encerrar essas reflexões. Essa passagem justamente explica em que consiste a pobreza e a riqueza para as pessoas que as têm aqui no planeta Terra. Vamos lá. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. Olha só, prova da paciência e da resignação. A pessoa é paciente por não ter tudo aquilo que gostaria. É paciente em lidar com aquilo que possui. É resignada e não se revolta diante da sua circunstância. A gente poderia adicionar aqui a essa passagem do Evangelho que ela também é o exercício da inteligência, porque aquele que carece de recursos materiais exercita a sua inteligência todos os dias na busca por melhores condições e por mais conforto, não é assim? Olha o progresso do espírito aí na área da inteligência. E na área da educação emocional, principalmente, paciência e resignação. A prova da riqueza
é para outros a prova da caridade e da abnegação. A prova da riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então, aquele que é rico, que tem grandes fortunas, ou que está acima da média, pelo menos, essa pessoa, a sua prova aqui na Terra é esquecer um pouco de si e ser caridosa. Essa é a prova do homem rico: ser caridoso, administrar em favor de muitos, e esquecendo muitas vezes do desfrute que ele pode ter da sua própria riqueza. Não se deixar levar pela questão do egoísmo e do orgulho e se afundar na riqueza que ele possui. Então ele é caridoso, é abnegado, é comprometido com o bem maior, com o bem de todos. Não é interessante como a doutrina espírita explica a vida para a gente? E como se nós pensemos um pouquinho. Explicando dessa forma, se todos nós vivêssemos de acordo com esses princípios, a vida não seria um pouquinho melhor para todo mundo? Se os homens de grande fortuna fossem ricos, ao serem ricos fossem caridosos e abnegados, e os outros demais fossem esforçados, inteligentes, fossem pacientes, fossem resignados, uma compreensão profunda da vida do ponto de vista do espírito imortal. Pensemos a respeito disso e nos dediquemos ao estudo do Espiritismo, porque tudo isso que a gente falou é uma pequena introdução. E a doutrina espírita, como dizíamos no início, é extremamente consoladora e orientadora para a nossa existência. Um grande abraço, meus amigos. Nos vemos em breve.